definitiva, mas que dá razão ao governo, e baseado num parecer do Procurador-Geral do Estado do Piauí, o governo reduziu os salários dos servidores do DR agora, nesse mês de dezembro. Para que os senhores tenham ideia, senhores deputados, população piauiense, eu tenho aqui cópias de um contra-cheque do servidor, de um servidor específico do DR, deputado Cléber Lara, que no ano passado, a esta altura do ano passado, ele recebeu de 13º o valor de R$3.000, aproximadamente R$3.000. Com essa medida do governo, baseada nessa decisão que não é definitiva e baseada nesse parecer da Procuradoria-Geral do Estado, o servidor que ganhava R$3.000 vai receber agora R$1.198. Quer dizer, é mais da metade do que este senhor, do que este cidadão recebia. Agora, nos coloquemos na situação dos servidores públicos que prestam serviço ao Piauí lá no DR. Imagine, deputado João de Deus, cidadão tem um rendimento, tem uma renda, tem um planejamento de vida, pagar água, luz, telefone, escola do filho, gasolina, o financiamento do carro, da moto, ter um orçamento estipulado e de repente o valor do seu salário cair mais da metade. No fim de ano, no mês de dezembro. Olhem só, senhores deputados, a situação das dezenas, centenas de pessoas que trabalham, que prestam serviço ao DR. Portanto, eu trago aqui sabendo da necessidade de um plano de cargos, carreiras e salários aprovado por lei para essa categoria, e isso ainda não aconteceu, deputado Cléber, mas por outro lado, nós temos que também ter a sensibilidade de entender que essas pessoas que há décadas vêm ganhando um valor no seu salário, que elas não podem de repente ter reduzido mais da metade do que recebem. E isso, de certa forma, inviabiliza a vida de inúmeras famílias piauienses. Então, essa é a minha preocupação e esse é o assunto que eu gostaria de externar aos senhores deputados para que nós possamos intermediar, deputado Wilson Brandão, inclusive com a decisiva participação de Vossa Excelência, que ainda exerce a liderança do governo, pelo menos até o final desta legislatura. Nós estamos encerrando o ano, mas Vossa Excelência é uma peça importante na articulação das decisões do governo que passam pela Assembleia. Nós temos que procurar intermediar uma solução, porque por um lado há a necessidade de um plano atual para os servidores, mas por outro lado nós não podemos também admitir que dezenas de funcionários, centenas de funcionários tenham aí reduzido os seus salários em mais da metade do que vem recebendo há décadas. Portanto, esse é um problema grave, eu entendo como grave, e as autoridades, o governo do Estado, Secretaria de Administração, secretário de governo, a liderança do governo nesta Assembleia e nós da oposição, nós temos que procurar uma solução definitiva que tranquilize, que dê segurança, que dê garantias a esses servidores de que eles continuarão com o seu padrão, até porque é justo, eu entendo como injusto, retirar mais da metade do salário de um servidor público. Eu concedo pela ordem uma parte ao deputado Cléber Lara e em seguida ao deputado Luciano Nunes. Nobre deputado Marlon Menezes, eu acompanho já há algum tempo essa questão envolvendo os servidores do DR. É o Cléber Lara, sim. Quero inicialmente dizer a Vossa Excelência que, a exemplo de Vossa Excelência, eu também lamento o que está acontecendo neste momento com os servidores do DR. Tenho sido procurado por vários deles, fui procurado, já conversei com o sindicato dos servidores do DR. O nosso ex-deputado Tomás Teixeira, que se encontra aqui na nossa sessão assistindo, já tratou comigo também deste assunto. Mas, lamentavelmente, deputado Marlon Menezes, nesse caso, nós estamos diante de uma sucessão de equívocos.
Equívocos que iniciaram quando o ex-governador Hugo Napoleão, através de um decreto, estabeleceu um plano de cargos e salários para os servidores do DR. Sabe muito bem, Vossa Excelência, sabemos todos nós, que a fixação de salários, plano de cargos e salários, não pode ser feito por decreto. Claro. A nossa Constituição determina que seja feito através de lei. Os servidores do DR, através do seu sindicato, foram chamados inúmeras vezes para dialogar com o governo. O governador Wellington Dias, através da sua assessoria, da sua secretaria de administração, que ao longo dos 8 anos em que foi governador, dotou praticamente todas as categorias dos servidores públicos estaduais de um plano de cargos e salários, mas os servidores do DR não aceitavam. Defendiu intransigentemente o seu sindicato que aquele decreto estabelecia esse plano de cargos e salários tinha validade. E estranhamente, algumas decisões judiciais acataram a posição do sindicato dos servidores do DR. É por isso que o salário deles hoje é este, em função de decisões judiciais que acatavam aquele plano de cargos e salários estabelecido por decreto. Então, qual é a situação de agora? Decisão essa que lhes garantia aquele salário que também não era definitiva. A exemplo do que diz Vossa Excelência, que a decisão agora que manda reduzir não é definitiva, mas a que concedia também aquele salário não era definitivo. Tanto não era que agora nessa outra decisão ele foi revogado. Então nós estamos diante de uma situação que nós temos 2 aspectos a analisar. A primeira questão legal. O governo, que foi obrigado a cumprir as decisões judiciais quando elas beneficiavam os servidores, infelizmente agora também é obrigado a cumprir a decisão judicial quando esta manda reduzir esse salário. Do ponto de vista social, nós entendemos perfeitamente a situação. O cidadão está programado, está recebendo um salário, está programado para receber um 13º, de repente vê aquilo reduzido. Em qualquer época do ano isso é ruim, principalmente em época de Natal, de Ano Novo, enfim, em final de ano. Cara, quero também adiantar a Vossa Excelência que o governo já está atento a esse caso. Já tive a oportunidade de participar de reuniões com o deputado Wilson Brandão, líder do governo, com o secretário de governo, Tadeu Maia, com o secretário de administração, Evaldo Cirilo. Já debatemos o assunto com o próprio governador, o Wilson Martins. Então, há por parte do governo o interesse de conversar com o sindicato dos servidores, mas diante de uma realidade. O sindicato tem que entender que aquele decreto não tem validade. Então nós temos que sentar, construir um plano de cargos e salários, a exemplo do que existe para todos os outros servidores, construirmos um para os servidores do DR. Então essa é a posição do governo, essa é a nossa posição aqui da Assembleia, que Vossa Excelência nos ajude, que participe, para que nós possamos encontrar esta solução. Agora, é preciso, enquanto o sindicato achar que tem que ser de acordo com o que está naquele decreto lá, da época do Hugo Napoleão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O governo não vai aceitar como válido aquele decreto que a própria justiça agora já disse que não é. Então vamos sentar. Não há por parte do governo interesse de prejudicar ninguém. Mas, repito, do mesmo jeito que o governo teve que cumprir a decisão judicial, quando essa mandava pagar de acordo com aquele decreto, ele é obrigado a cumprir a decisão, quando a justiça diz agora que aquele decreto não tem valor legal. Deputado Kleber, eu agradeço e até incorporo